Pessoal, vamos falar agora sobre colocação pronominal. Matéria importantíssima. Por quê? Porque quando nós estamos escrevendo um texto, nós temos que saber onde colocar o pronome oblíquo. Quais são os pronomes oblíquos? São os pronomes oblíquos átonos. Esses é que nos interessam na hora de fazer a colocação pronominal. Professor, mas quais são eles? Guarde assim: mete-se li nos vos o a os as lhes. Mete-se li nos vos o a os as lhes. Esses é que interessam, mas eu preciso decorar, você precisa ter uma noção de que são esses. Por quê? Porque na hora de você colocar antes, no meio ou depois do verbo esses pronomes, aí você precisa saber as regras. Vamos ver? Olha bem. Colocação pronominal. Colocação pronominal relaciona-se com os pronomes oblíquos átonos, lá naquele quadro que nós já vimos. Dá uma olhadinha no quadro, mas eu trouxe para cá, ó, os pronomes mete, se, li, nos, vos, o, a, os, as, lhes. Esses aqui é que nos interessam na hora de fazer a colocação. Agora, guarde esse conceito aqui, porque ele vai ser muito importante para a sequência deste estudo. O fraco se apoia no forte. Como assim, professor? O forte são as palavras fortes que nós vamos ver aqui, que são palavras atrativas. Os fracos são os pronomes oblíquos. Eles não se chamam pronomes oblíquos átonos. Átonos quer dizer fracos. Você tem os tônicos e você tem os átonos. São fracos. Então, o pronome fraco, átono, ele se apoia na palavra forte. Professor, sinceramente, não entendi não. Então agora você vai entender. Preste atenção. Primeira coisa, as posições possíveis para a colocação dos pronomes oblíquos átonos são essas aqui, ó. Próclise, antes do verbo. Então eu fiz aqui, ó. Você tem o verbo, eu fiz desse jeitinho aqui. Você tem o verbo, e aí o pronome vem antes do verbo. Isso é próclise. Você tem a meso, meio, mesóclise. Veja só, pronome no meio do verbo. Então, você realmente vai abrir o verbo justamente aqui no R, você vai ver, e vai colocar o pronome oblíquo ali no meio e vai terminar de escrever o verbo. Isso só acontece com futuro do presente e futuro do pretérito, só. Eu até coloquei aqui, ó. Isso só acontece com esses dois aqui, ó. Mas por quê? Porque eles são grandes. Observe aqui, ó. Por exemplo, comprarei. Comprarei. Observe que tem o verbo comprar aqui, ó. Comprar, comprar, comprar. Então você abre justamente aqui, ó. Comprar-nos ia, comprar-te-ei. Aqui fica melhor assim, né? Que eu acabei indo para o outro, ó. Comprar-te-ei. Tudo o que quiseres. Então, comprar, abro o verbo ti e depois eu termino o verbo ei. Olha só. Comprar-nos-ão. Comprar-nos-ão. Realmente fica. Olha só, gente. Olha que incrível. Olha o que acontece. Comprar nos ão tudo o que nós quisermos. Eles hão de comprar para nós. Comprar-nos ão. Olha lá, é comprarão. Comprarão. Pode observar, comprar mais ão é comprarão. A gente abre justamente onde dá no R. Calma que nós vamos ver essa colocação mais adiante, só para você ir guardando a informação, beleza? Então tá. Pode ser próclise antes do verbo, mesóclise no meio do verbo e ênclise
no final do verbo. Aqui, você tem o verbo e aí o pronome vai parar lá na frente. Nós podemos dizer que, geralmente, a posição... Eu diria o seguinte, a posição mais natural para o pronome oblíquo é depois do verbo. Aqui, ó, é a ênclise. O mais natural é ênclise, porém, existem inúmeras circunstâncias em que a ênclise tem de ser deixada de lado e nós temos que trazer o pronome oblíquo para antes do verbo. Por quê? Sobretudo porque apareceu uma palavra atrativa lá. Como assim palavra atrativa? Aqui. Existem palavras que atraem os pronomes. Elas têm força atrativa. Que força atrativa é essa? Gravitacional? Não. É porque os escritores brasileiros, sobretudo do romantismo para cá, eles se tornaram referências para a norma culta padrão da língua portuguesa. A gramática nada mais é do que a descrição do português do jeito que o têm utilizado os autores brasileiros, portugueses, do romantismo para cá. Então, eles é que determinaram, vamos dizer assim, com o uso constante e bonito, belo, bem trabalhado da nossa língua portuguesa. Então, a nossa língua portuguesa, na sua modalidade culta formal, nada mais é do que a descrição da língua portuguesa, ou seja, de uma fração da língua portuguesa, de uma variante da língua portuguesa, utilizada pelos artistas da escrita. Razão pela qual, às vezes, é um pouco difícil entender a norma culta padrão, mas tudo bem. Palavras atrativas. Ô, professor, é isso tudo aí? Gente, isso aqui é só um pouco. Aí você pode chegar e falar assim, não, não tem condições. Tem, porque não é difícil perceber. Todas as palavras que estão aqui são palavras fortes, ó, ou expressões. Veja só, não. O não é claro que ele vai atrair o problema. Não fala-se mais nisso? Não, não se fala mais nisso. Olha só. Não fala-se mais nisso. Por que que está errado colocar o se aqui? Primeiro que você percebe que ficou feio. Não ficou agradável aos ouvidos. Ó, não fala-se mais, não. É não se fala mais nisso. Não se fala, não se fala. O não tem força atrativa, é uma palavra negativa. E o fraco, pronome oblíquo átono, se apoia no forte. É o que eu coloquei ali. É o que eu falei ali atrás. Então, professor, comecei a entender. Beleza. Ótimo, é isso aí. Então, nós temos essas posições para a colocação dos pronomes. A posição mais natural é na frente, é o que nós chamamos de ênclise, porém existem regras para nós colocarmos em prática na hora de pensarmos na colocação pronominal. Primeira regra, não se inicia frase, período com pronome oblíquo átono. Não. Quando eu falo pronome, eu estou falando desses aqui que eu já listei. Então, não se começa a frase com isso aqui, ó. Me empresta aí um milhão de reais? Me empresta? Não, empreste-me. Professor, ninguém fala assim, eu sei, isso aqui é da norma culta. É culta formal, é o que estão te pedindo para fazer na prova do Enem, por exemplo, na prova do Colune, boa parte da prova do Colune. Concursos públicos. É diferente do que a gente usa no dia a dia, tá bom? Ó, lhe contaram a novidade? Não, contaram-lhe. Nos ensinaram algo estranho, não, ensinaram-nos. Não se inicia a frase com pronome oblíquo, átono. Ok?
Verbos no futuro do presente, no futuro do pretérito, no particípio não aceitam a ínclise. Eles rejeitam o pronome aqui na frente, ó. Por exemplo, comprarei-te um carro novo. Não. Comprar-te-ei. Realmente fica mais bonito. Os caras inventaram um negócio inteligente, né? Comprar-te-ei. Professor, a gente não usa esse ti, só estou exemplificando. Calma. Então, ó, comprar-nos a. Vamos pegar esse aqui, ó. Comprar-nos a tudo de bom que existe no mercado. Comprar-nos a. Ó, tá vendo? Comprar, filhos, comprar-lhe-emos tudo que nós pudermos comprar. Aqui, comprar-lhes-emos. Ô, professor, mas não tem outra? Tem. Isso aqui, a mesóclise, hoje a gente usa em último caso. Às vezes dá para colocar antes, porque na frente não pode. Na frente aqui, ó, de jeito nenhum. Nenhuma dessas formas verbais aqui, ó, aceitam pronomes aqui na frente. Nenhuma delas. E são apenas três, ó, futuro presente, futuro pretérito e particípio. Então, particípio, você deveria ter falado-me. Falado-me não pode. Avisado-me da festa, não. Você deveria ter me avisado. Vendido-me. Você poderia ter vendido-me aquele carro. Não, você poderia ter me vendido. Não pode colocar na frente. Então, futuro do presente, futuro do pretérito e particípio não aceitam. Nós vamos colocar vários exemplos aqui na frente. Aplicação das regras. Primeiro eu quero o entendimento dessas regras. Depois nós vamos ver a aplicação das regras, tá? Muito bem. Então, verbos no futuro do presente. Eu comprarei, tu comprarás, ele comprará, compraremos, comprareis, comprarão. No futuro do pretérito, em vez de irei, ficaria. Eu compraria, comprarias, compraria, compraríamos, comprarias, eles comprariam. Comprar-te-ia tudo, se pudesse. Comprar-te-ia, olha só. Avisar-nos-ia do perigo, se soubesse. Avisar-nos-ia. Ou seja, nos avisaria. Agora, eu posso fazer assim, ó. Você nos avisaria do perigo, fica melhor. Entendeu? Mesmo que o você aí não seja uma palavra atrativa, avisar-nos-ia e você nos avisaria, fica melhor. Você nos avisaria do problema, se soubesse. Você avisar-nos-ia, melhor perto do você aí. Mas nós vamos analisar essas questões, tá? E o particípio, que é o verbo terminado em ado e ido, é uma das formas nominais do verbo. Gerúndio, infinitivo e particípio. Gerúndio terminado em NDO, falando, andando, vivendo. Infinitivo terminado em ar, ir, or. Falar, rever, partir, compor. Ok? E agora nós vamos ver a regra número 3. Se houver palavra atrativa, o pronome deve ficar junto a ela. Professor, essa história aí das palavras atrativas, isso aí dá uma aula inteira, hein? Dá. Então, por isso, como essa aqui já chegou a 14 minutos, deixarei esta outra parte para a próxima aula. Valeu? Tchau.